Olá pessoal, muito boa noite. Adriana Silveira falando. Eu estou esperando aqui a queridona da Sandra Pereira para nós falarmos sobre geobiologia espiritual, tá? Um processo lindo que a Sandra está inclusive com um curso sobre isso e eu achei muito interessante esse processo. Eu não sei bem como ele funciona, mas eu estou muito curiosa para saber e tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos lá, vamos acionar essa aqui. Olá! Ninguém pode, Simbora, não. ninguém pode nos parar. Tu sabe que eu sou, minha filha. Não deu no Face, vamos pro Instagram, não deu no Instagram, vamos no Face, era isso. Vamos Então, lá. querida, vamos começar de novo, né? Se apresente, né? Tudo é como tem que ser, né? Se as coisas não estão Sim. funcionando, eu sempre vou procurando, né? Eu sempre digo que eu sou que nem água, imparável, e que nem boleto, sempre venço. Que maravilha, que beleza. Vamos lá. Vamos lá, comece de novo explicando, né, o que é a geologia para esse público lindo. Olha aí, ó. O pessoal está entrando. Gente, curta, compartilhe com as Já pessoas, estão porque vindo, o tá? que a Sandra tem para falar é muito legal e muito interessante. Hello, olha aí, ó. Vamos lá. Bom. Adri, então, reiniciando, né, nossa live. Uhum. Te agradeço pela oportunidade de poder estar falando pelo teu público, por todo o teu apoio, teu carinho, né? Uma das minhas grandes incentivadoras. Hoje eu estou aqui para apresentar sobre esse trabalho, né, da geobiologia espiritual. Mas essa live também foi motivada em função de um projeto que eu concretizei no domingo, né? Eu lancei um curso, uma formação em geobiologia espiritual. Quando a Adri viu isso, ela, vamos fazer uma live sobre esse curso. Verdade. Então, vamos lá, simbora. É um conhecimento rico, né, Sandra, que as pessoas não sabem nem que existe. Eu já tinha visto falar e eu fiquei muito interessada. Inclusive, eu vou fazer esse curso, né? Eu só preciso me organizar porque eu estou com muita coisa junto, né? Então, a gente tem que ir fazendo. Claro. Inclusive, eu estou fazendo o teu de apometria, estou fazendo já 2 cursos teus, então é importante parar para estudar, absorver esse conhecimento, depois continuar. Mas, gente, a Sandra está com cursos lindos, a um valor muito, né, muito acessível, perto de muitas, né, muitos cursos aí. É importante a gente olhar isso, a gente e nos ajudar, não é, Sandra? A gente está num processo aí que as pessoas estão muito olhando para o seu umbigo e não esquecem. Hoje aconteceu uma situação que eu quero contar um pouquinho antes de tu começar, Sandra, que foi bem importante. Meu pêndulo estragou, tá? E eu uso muito pêndulo, que agora eu tô começando a trabalhar com mesa radiônica. E eu saí para comprar um Olha, pêndulo. Só que aí tava tudo fechado lá no centro e um rapaz esses que vendem coisas, né? Tinha pêndulo, sabe, esses produtos artesanais? E aí eu fui ali, uhum, só que eu tinha saído só com o cartão. E o meu cartão é do Nubank, né? Aí eu preciso passar o cartão, senão é muito alta a taxa para retirar o dinheiro. Aí eu fui lá. Tu acredita que ele disse para mim, olha, ninguém quer emprestar a maquininha porque não estão vendendo. E aí, uma das ah, coisas que me veio assim, ó, por isso que não estão vendendo. Porque o que que custa, né? Era um valor baixo, né? Tu poderia ter ajudado o colega e o universo ia retribuir, né? Aquilo me veio uma reflexão tão forte, gente. Você que está aí nos assistindo, cara, se eu tiver a mínima oportunidade de ajudar alguém, ajude. Né? É o que a gente está fazendo ajuda, aqui, né, Sandra? Nos ajudando. Hoje compartilha. de manhã mesmo, tu me deu uma baita força. Eu não tinha quem fizesse o flyerzinho do nosso curso aqui, da nossa live. E eu, Sandra, me socorre! Na hora, 10 minutos depois, estava tudo pronto para me fazer. Isso é amor, isso é troca, não é verdade, amiga? Então, eu quero muito te ajudar. Ajudar, eu acho que tu nem precisa ser ajudado. Eu acho que eu quero é que as pessoas saibam o que você tem. Isso eu Exatamente. desejo muito. É essa rede de solidariedade que está movimentando toda a sociedade nesse momento difícil que a gente está vivendo, Verdade. né, Adri?
E aí a gente se sente motivada, se sente incentivada a montar os projetos e lançar com valor pandemia, como eu digo, né? Verdade. São vários. É, porque na verdade a situação está complicada para todos nós, não é só porque não tem a maquininha e porque tem e não está vendendo. Para Sim. todos nós está complicado, né? Então, se a gente dividir um pouquinho esse complicado, descomplica, né? A coisa fica mais Exatamente. fácil. Essa é a receita, É, né? mas, Adri, assim, a tua postura vai muito além disso, viu? Tu é realmente uma pessoa que é um exemplo, né? Para todas nós, terapeutas desse movimento holístico aqui, gaúcho, principalmente, porque tu não mede esforços, assim, para incentivar, para, né, para orientar várias dicas, as plataformas dos cursos que eu estou agora, as dicas que me deram foi tu, né? Eu estava de um jeito e aí tu me deu umas dicas e eu estou fazendo de uma maneira muito mais fácil, muito mais leve, prazerosa, né? Então, digamos assim, tu tá ganhando bônus horas, né? Talvez, né, não seja em dinheiro físico a tua remuneração nesse momento, mas é em bônus horas, Mas no certamente o banco universo vai te retribuir. quântico tá aqui, ó, só o dinheirinho, ó, só o dinheirinho. Isso, Só as moedinhas, só isso as aí. moedinhas. É. Ó, a Cris Então, entrou muito bom. aqui, queridas, ó. Que ótimo Legal. tema, amo aprendizado. Olha aí, ó, viu? O pessoal já está interessado. A Cristina Araújo, tô aqui lendo aqui, tá? Então Maravilha. segue, vamos. O que é geobiologia espiritual? Conte tudo, não esconda nada. Não me esconderei nada, pode ficar tranquila. Geobiologia espiritual é um trabalho de acolhimento e de amor às energias naturais do planeta, né? Como eu estava explicando lá no Instagram, né? Na outra rede social, nós aqui fazemos parte do planeta Terra. Então, nosso corpo físico é constituído pelos materiais desse planeta. E todos esses materiais, assim como no nosso corpo físico, no planeta também, esses materiais eles são influenciáveis pela nossa participação, né? Pelo nosso poder co-criador, né? Tu que Sim, trabalha bastante com essa parte, né, Adri? Tu sim. tá ensinando as pessoas a participar da cocriação das questões do planeta de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais ética, mais adequada, né? Mas Sim. até bem pouco tempo atrás, a gente enchia os nossos corpos físicos e o planeta, ou seja, os ambientes onde nós vivemos, de energias densas, energias deletérias, muitas vezes até por processos intencionais, né? Então, corroborou-se com isso a construção de toda uma energia densa, né, que influencia hoje o nosso viver aqui. Então, por isso que muitas vezes, né, também, cada caso a gente tem que analisar individualmente, mas esse é um raciocínio que pode justificar o porquê que às vezes um bebezinho nasce doente, né? Justificar por que que uma criança em tenra idade desenvolve tal patologia no seu corpinho físico, né? Ou por que que numa determinada empresa um objetivo não anda, não segue adiante, Sim. né? Dentro de uma casa, de uma pessoa, isso a gente tem muitos relatos. Olha, eu faço muita geobiologia ambiental para residências que as pessoas têm insônia, É né? mesmo? Só o processo. Sim, porque existe dentro da geobiologia o trabalho que se faz com as linhas de transmissão homeostática, tá? Então, outras áreas já também já estão falando sobre isso, né? Principalmente agora, nessa época que a internet está muito em voga, né? São as linhas que permeiam, as linhas energéticas que permeiam o nosso mundo aqui, que permeiam o planeta Terra. E essas energias, por vezes, elas se cruzam, né? Dentro da biologia, nós temos os nomes específicos, é as linhas Hartmann, as linhas Peiré e as linhas Curry. Cada uma dessas linhas, elas têm uma característica energética. Uma delas transporta energia telúrica,
outra delas transporta energia eletrônica, outra delas energia elétrica, etérica, espiritual, e assim vai. São N linhas, né, que formam a nossa rede de homeostase quântica ao redor do planeta. Então, em um determinado momento, onde existe um cruzamento destas linhas, e se esse cruzamento for carregado dessas energias ruins, ali existe uma dissonância onde uma criação perfeita, né, que ainda está perfeita, digamos assim, como um corpo físico, ao se deparar com este intercruzamento de linhas, não se sente bem, justamente porque ocorre a dissonância, eles não conseguem funcionar fluidamente. Então, a pessoa não consegue relaxar, a pessoa não consegue né, entrar em sono profundo. São inúmeros os relatos de pessoas que até dormem, mas não descansam. Sim. Né? Existe uma eu tenho energia ali, né? Então, porque existe uma energia ali que não deixa esse descanso acontecer. É isso, Sandra? Exato. Exatamente, porque existe uma dissonância, né, entre as energias naturais do corpo da pessoa, porque nós também temos, né, são as mesmas matérias do planeta Terra, são as mesmas do nosso corpo físico, né? A atuação de uma geobiologia pessoal, no caso aqui, vai atuar nos teus corpos, né? Ela é muito parecida, ela se assemelha bastante com a apometria, né? Onde a gente trabalha com os desdobramentos dos corpos, né? Na geobiologia, a gente trabalha também nos desdobramentos dos corpos, só que não existe ainda, pelo menos até onde eu tenho o conhecimento, porque o trabalho é feito todo com o intermédio dos devas, né? Então, não há necessidade de fazer o desdobramento por pulso magnético, né? Quem faz esse desdobramento são os devas, né? Era nessa parte que a gente estava lá no Instagram, né? Sim, é Eu estava verdade, você estava explicando porque. explicando o que eram os devas, que eu te perguntei, né? Porque a gente está falando e eu também não sei, tá? Eu perguntei por desconhecimento mesmo. Mas quem está nos assistindo provavelmente também vai ficar, o que é um deva, né? O que é? É uma energia espiritual, né? Que você falou, né? O Deva é uma entidade, é um espírito igual nós, tá? Só que ele tem alta estirpe espiritual já, né? Ele é um espírito muito elevado, muito evoluído. Então, eu estava falando no início do nosso poder co-criador, né? Sim. Nós somos embriões perto dos devas. Nós a recém estamos aprendendo a lidar com essa embronha de cocriação. Sim. Né? Mas eles, só para tu ter uma ideia, os devas são os responsáveis pela cocriação de um planeta, né? Então, aquilo que a gente lê na Bíblia, né? Deus criou o mundo em 7 dias e nesses 7 dias ele criou num dia ele criou a natureza, no outro dia ele criou os mares, né? Lá faz parte da cultura católica e tal. Mas o fato é que no frigir dos ovos estão descrevendo ali o trabalho dos devas, onde existe um deva responsável pelas florestas, existe um deva responsável pelos oceanos e todos os animais que vivem nos oceanos. Existe um deva responsável pela atmosfera do planeta, né, que regula nuvens, furacões, chuvas, né? Faz parte da turma lá do São Pedro. Hoje é festa junina, né? Né? Então hoje é dia de São 4, né? Pedro, né? É Exato, hoje que é né? dia de Então São São João? É Pedro hoje? Eu sou bem é perdida. hoje, é hoje. Ah, que legal, olha aí, ó. Tem dias específicos, né? Mas hoje é um dos dias, assim, é um dos 3 santos ali de São João, de festa junina. Né? Eu não sei o São Pedro aí qual é o dia deles, mas o fato é que São Pedro faz parte da turma dos devas, tá? Tá. Então, toda vez que chove, que tem raio, que a gente reza, ai, São Pedro, dá uma acalmada na coisa aí, porque eu tenho medo de raio, eu tenho medo de furacão e não sei mais lá o quê. Pois então, na verdade, nós estamos nos conectando com os devas que administram a atmosfera do planeta. Né? Então, são entidades, eles trabalham, digamos assim, eles fazem parte da grande fraternidade branca, né? Que é o governo oculto. E existe devas do dinheiro? Não,
Não. Especificamente para o dinheiro, não. Porque o dinheiro é uma É uma energia que energia. não é isso, mas ela não é materializada no planeta. Ela é Uhum. cocriada por nós. Ah, entendi. Nós é que botamos o valor naquele papelzinho lá, Uhum. né? Nós é E que nas botamos o coisas, valor né? lá no E nas papel. coisas. As coisas, se eu te disser que essa caneta vale 10 milhões de reais, eu tô rica, né? Mas os devas, eles criam, por exemplo, todo o processo inteligente que existe dentro da fotossíntese para Uhum. criar o oxigênio para alimentar o nosso corpo físico. Olha aí. Então, quando a gente estuda a fundo a funcionalidade dos devas e entende isso dentro de um processo de geobiologia, a gente compreende a magnitude desse trabalho. Não é simplesmente uma limpeza, entendeu? Na minha casa ou na minha empresa. Não é simplesmente isso. Um processo de geobiologia espiritual, principalmente para ambientes, para os corpos físicos também funciona dessa forma, mas de uma magnitude menor, né? Na magnitude do corpo físico. Mas uma geobiologia para ambientes, ela modifica, ela altera e restaura para o estado natural, né, criado pelos devas, aquela porção de terra. Ai, que legal. E, nesse ínterim, né, se cria um ponto de luz no planeta. Né? Eu tenho um caso clássico, assim, dentro da minha carreira de geobiologia, né, digamos assim, porque já faz uns 5 anos que eu sou geobióloga. Sabe aquela estação de trem a Santo Afonso, que Sim. levou muitos anos para sair, né, para permitirem lá a construção daquela estação de trem e tal, e a população precisando, né, de mais uma Sim. estação de trem e tal. Tipo, parece que do ponto de vista do governo estava tudo certo, mas sempre acontecia alguma engronha para que aquela estação não fosse concretizada. Bom, Uhum. as estações elas são concedidas, né? Existe um proprietário daquela porção de terra onde estão as estações de trem. Eu só descobri isso com esse trabalho, Que né? legal. Então, o proprietário daquela zona lá, né, daquele terreno, me procurou para fazer uma geobiologia para destrinchar aquele negócio, porque tu imagina, para ele e para a família dele, é um ganho de vida para o resto da vida, né? Agora aquela Sim. estação vai ficar lá com lucro para toda a eternidade, se bobear, Sim. né? Ok. Aí eu fiz a geobiologia e através, né, dos processos de radiestesia, onde também se usa o pêndulo, né, para fazer perguntas, medições e tal, eu descobri que existia ali, naquele terreno, a reverberação de um processo de escravos. Nossa. Então, existia Dor, muito muita sofrimento, dor. muita dor, muito choro, muita revolta, né? Então, o dono do terreno hoje é um senhor assim, bem loiro, olhos claros, aquele bem polaco europeu, sabe? Sim. Então, tu imagina a energia que devia reverberar para esse senhor, representando o homem branco, né? Dono Para daquele aquela local de dor. Exatamente, né? Claro que existia um grande conglomerado de espíritos sofredores ali linkados àquela terra, né? Só queria Mas dar um também oi a aqui. energia. Só um pouquinho, Sandra. Eu só queria dar um oi para a Loira aqui, minha queridona. Também tô com saudade de ti. E agradecer aqui a Cristina, que tá me mandando um monte aqui para todo mundo ver a nossa live aí. Ela tá marcando um monte de gente Legal, mandando aí, ó. Gratidão, querida, tá? que Realmente está bom, ajudando com certeza pessoas terem entendimentos, né? Talvez algum terapeuta aí que precisa desse conhecimento e não sabe nem quem faz esse trabalho, não é verdade? Então, desculpa, Sandra, isso, pode continuar. tá bem. Então, esse é um dos casos mais clássicos que eu tenho aqui assim na minha carreira, né? Ah, Outras questões também que são muito comuns de aparecerem são os vazamentos de água. Nossa,
São as duas coisas que mais aparecem. É a questão da insônia, né? As desarmonias no quarto da pessoa. E também a questão dos vazamentos de água, né? Então, por que que existe aquele veio de água correndo onde não deve correr? Existe um desvio, né? Acontecendo um desvio energético, né? Os encanadores, aí o pessoal que trabalha com água, eles sabem que, e depoimentam isso também, né? Que a questão da água é uma incógnita muito grande, se tu não olha pelo ponto de vista energético. Porque a água faz caminho que a ciência não explica, né? Os vazamentos, os corrimentos de água, né? Vide os caminhos que a natureza escolhe para fazer os leitos de rio, né? Por que que a natureza escolhe aqueles caminhos, né? Alguma razão energética existe para isso, né? Então, dentro do processo de geobiologia, a gente harmoniza o funcionamento energético daquela malha ali, né? Que normalmente contém fissuras energéticas em função de formas pensamento, palavrões, pragas, maldições, desavenças. O poder da palavra humana é diretamente visto numa geobiologia para ambientes, né? Tanto assim que nós temos técnicas, né, já para tratar a questão das influências eletrônicas. Então, existe muita energia densa entrando pelas telas de televisão e contaminando o ambiente, contaminando o corpo físico da pessoa, né? Por isso que muitas vezes, depois de tu ver um filme de suspense, de terror, de aventura, tu vai dormir, tu tem pesadelo, né? Por quê? Porque as energias daquele filme penetraram a natureza perfeita, né, das tuas células, da química do teu corpo físico e continuaram reverberando ali. E aí, naturalmente, tu manifestou isso no teu íntimo através dos sonhos, né? Através, no caso dos pesadelos, na maioria das vezes é o que acaba acontecendo. Então, dentro do processo de geobiologia, já existe tecnologia espiritual para limpar os aparelhos eletrônicos, né? Que a gente chama da limpeza de memória celular negativa. Então, é uma outra compreensão de energia onde a gente trabalhava apenas com as energias etéricas e espirituais, agora nós já estamos trabalhando com as energias elétricas e eletrônicas também, né? Uhum. Aqui no, eu acho que isso deve ser bem mais difundido, né? A questão da sujeira eletrônica que entra pelo celular. Que às vezes a gente fica com ele aqui, né? Ó, segurando ele aqui, bem pertinho da gente, bem pertinho do meu coração, né? E toda aquela tá me causando Eu tô taquicardia. rindo, Sandra, porque as pessoas, agora com essa história do corona, as pessoas se cuidam, se cuidam, se cuidam. Mas e o celular? E deixa o celular, e bota o celular, e pega o celular, e aí, bom, tá de máscara, tá de capô, tá de luva, mas daqui a pouco tira tudo, entendeu? Não é verdade, gente? Vamos ter consciência, tem que limpar o celular também, tem que ter, né, uma consciência ali, né? É que nem tu falou, tu tá falando dos lixos que estão ali passando, mas ele também hoje pode ser um fator de contaminação também, né? Com certeza, com certeza. De todos os pontos de vista, né? Do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, mental, energético, né? Do ponto de vista espiritual. Já me aconteceu N situações assim, de eu estar me sentindo meio abalada, né? Natural, todos nós estamos vivendo esse momento, né? De eu estar me sentindo abalada por algum assunto. E aí, do nada, começar a passar mensagens edificantes na minha timeline, né? Um movimento, acredito eu, dos irmãos que me assessoram espiritualmente, querendo me dizer, não deixa a peteca cair, Sandra. Vai lá embaixo, dá a tua sensibilizada, porque tu tá encarnada, né? Faz parte disso, mas dá um jeito de subir logo. Não fica muito tempo lá embaixo, chafurdando no fundo do poço, né? Sobe de volta que tu tem para isso, Exato. né?
Então, isso se chama a influência da rede de homeostase quântica. Dependendo da conexão que tu estiver, vai passar na tua timeline o que faz ressonância contigo, Verdade. né? Sim. Então, essa questão da limpeza da memória, né, celular negativa e da memória de parede negativa, né? Isso se encontra muito em apartamentos antigos, casas antigas, casas de herança, né? Em que a pessoa recebe, assim, né? O caso mais recente que eu atendi agora, uma moça recebeu uma casa daquelas tombadas, sabe? Uhum. É de herança. Ela pode usufruir, mas ela não pode alterar nada, não pode, né? Tem que manter Vender, a não pode carinha. nem vender, né? Não pode fazer nada, né? É, uma série de requisitos, assim, né? A pessoa tem a posse, mas não tem a propriedade. Algo assim. Uhum. Buenas. Mas o fato é que ela quis fazer um negócio lá, né? Ela quis colocar o escritório dela lá. E depois que ela entrou para lá, o negócio só caiu. Ela é arquiteta, né? É um caso de uma moça que trabalha com projetos de arquitetura. Bom, Uhum. ela deixou o lugar lindo, né? Maravilhoso, arquiteta, super criatividade para fazer a decoração e tudo mais. Ficou um espetáculo. Mas os negócios todos trancados, não andavam. E aí ela contratou uma geobiologia para destravar isso, né? As pessoas que não compreendem a magnitude desse trabalho acabam vindo para a geobiologia espiritual com essa intenção. Quero destravar minha prosperidade, né? Quero Sim. limpar o ambiente o dinheiro entrar aqui. Ok, é uma porta, é uma via de entrada, mas é muito mais que isso, né? Então, fazendo a geobiologia lá, além de vários nódulos energéticos, porque eu identifiquei que lá era um local de muito cruzamento de linhas, tá? Tinha na Uhum. frente, tinha atrás, tinha no teto, tinha no subsolo, embaixo, no solo etérico da casa, tinha nódulos de linhas Hartmann, Perré, essas linhas todas que eu estava falando, né? Então, Uhum. teve que desfazer. Igual como acontece no corpo físico, quando a gente vai num massagista e ele diz, bah, aqui tem um nódulo, preciso desfazer esse nódulo, e aí ele fica massageando, usa lá aqueles, né, e tal. Sim. Geobiologia é mais ou menos isso, né? Só que, claro, etericamente, né? Uhum. Então, o que mais estava dificultando naquele local, além desses nódulos energéticos? Era a quantidade, o peso, a densidade de memória de parede. Essa Imagina. foi uma novidade, essa foi uma novidade que eu recebi, né? Que eu entendi através dos estudos de geobiologia, Sim. né? A parede da minha casa, ela guarda resquícios e ressonâncias assim do palavrão que eu falo, ou da palavra edificante que eu falo, a parede guarda, né? Isso é muito chocante, né, gente? Porque, pô, muda completamente a Principalmente, nossa. né, Sandra, a madeira, né? A madeira tem mais memória, ela recebe mais, ela absorve mais do que o tijolo, né? O cimento, né? A outra parte, né? Porque a Sim, memória, porque a madeira ela é viva, né? Ela tá viva, né? Então ela absorve exatamente. isso ali. É, exatamente. E assim vai, a energia nociva de vizinhos, né? Mesmo que a desavença com os vizinhos não seja comigo, né? Mas se os vizinhos de cima ou os vizinhos de baixo, por exemplo, se eles se desentendem, essa energia passa por mim, Sim. né? E existem meios, através do processo de geobiologia, de promover a construção de campos de proteção para que eu, que estou no meio da briga, mas não tem nada a ver com a briga, me mantenha isenta Uhum. daquilo ali. E, Legal. claro, através da conexão com os devas, que por terem toda essa estirpe espiritual, né, eles já são amorosos ao máximo, né? Eles são seres já muito próximos da perfeição. Então, Sim. claro que a gente sempre encaminha a atuação deles para que promovam, né, um entendimento, né, uma harmonização, que possam se entender para ficar todo mundo bem, Sim. né? A intenção é Importante, sempre, tá? é sempre voltada.
Com né? certeza. Falando um pouquinho, então, da questão da geobiologia pessoal, né? Que também é uma possibilidade. A geobiologia pessoal, ela tem uma atuação bastante efetiva na questão das doenças do corpo físico, né? Ela tem a sua atuação também nos processos desobsessivos, nos processos de desvinculação das vidas passadas, né? Desmanche, assim, de magias que possam ter sido feitas, né? Porém, dentro do processo de geobiologia pessoal, é realizado esse procedimento, né, de limpeza das energias espirituais, mas num processo inconsciente, onde os devas do corpo físico atuam e a gente não consegue ter muitos porquês das coisas, diferente do que acontece numa apometria, né? Que numa Sim, apometria a gente tem como investigar um pouco mais e ter o entendimento de como aquele contexto ali se formou, né? verdade. Já já no processo do corpo físico, não. No processo do corpo físico, por a gente analisar todas essas questões, né, dos corpos espirituais, da influência do pensamento, né, das nódoas que existem construídas por pensamento negativo, a presença de energia preta, a presença de energia de falecidos interagindo com aquele corpo físico, tudo isso a gente consegue identificar e desfazer com uma geobiologia. E com isso, muitas vezes, reverter quadros de doenças do corpo físico que quando a pessoa vai no médico, acontece aquele caso clássico, né? Ué, cadê o tumor que estava aqui? Né? Ué, Milagre. cadê a nódula? O famoso Né? milagre, né? Exatamente. É o famoso Legal. milagre que a geobiologia desmistifica, né? Na verdade, o milagre se deu, né, em função de desfazer a questão energética que estava ali reverberando, né? Existem E muitos aí a gente consegue miasmas, fazer né, no uma nosso corpo consciência. etérico, né, Sandra? Existem muitos miasmas, né, que são corpos que ficam ali, né, que a gente tá na rua, a gente pega, né, é como se fosse uma sujeira etérica, né? A gente vai onde a gente está, se Uhum. nós baixamos um pouco a nossa frequência, a gente pimba, né? E vai Tudo grudando, quando tu vê o teu campo astral, o teu campo físico, né? Tá lotado de coisas, né? E aí, ali, se tu não fizer uma geobiologia pessoal, tu acaba, daqui a pouco, eu sempre digo, a doença tá aqui, né? Daqui a pouco dá um download pro corpo, né? Porque ele tem um tempo ainda para dar o download, né? O teu corpo, a tua alma começa a te dar sinais. A gente tem que observar muito o nosso corpo, né, em relação a isso. Ele começa a dar sinais. E se tu não observa esses é, sinais, acaba adoecendo e tendo uma doença, às vezes, muito grave, né? muito, muito. Eu fiz para mim mesma, né? A gente tem a possibilidade de fazer para a gente mesmo quando tu é geobióloga, né? Então eu Uhum. fiz naquelas épocas que eu estava com as pedrinhas no rim, te lembra? Tu até chegou a me Uhum. tratar no meu consultório e tal, né? Uhum. E através da geobiologia eu consegui entender a mensagem da pedra no rim. O que que ela estava fazendo ali? Ela estava representando a materialização de uma energia que eu sustentava há muito tempo e não olhava para essa energia, Sim. justamente pelo significado que ela tinha, que era o medo, né? Então, a minha pedrinha no rim, ela materializou o medo que eu tinha de determinadas situações, né? E eu fazia de conta que eu não naquele negócio. A gente faz os procedimentos, utiliza as ferramentas, né? Às vezes de maneira inconsciente. Então, eu usava o Ho'oponopono, que a dona Adriana aí tanto me dizia para usar, né? Eu Faz usava outras. Ho'oponopono, faz Ho'oponopono. Porque no começo Isso, e faz o tudo fica Ho'oponopono um com gota caos, amarga, né? né, Sandra? Porque no começo do Ho'oponopono tudo fica um caos, né? Depois é que o negócio Tudo. vai, e aí começa a sentar, né? É porque precisa haver o processo consciencial, né, Sim, Adri? Por sim. que que a pedrinha no rim veio para mim, mesmo fazendo Ho'oponopono, né? Porque eu não tinha enxergado e aceitado o motivo do meu. E eu me lembro que tu dizia para mim, mas tu tá com medo, isso é medo. E eu dizia para ti,
Não, mas eu não tenho medo. Olha para mim, vê se eu sou uma pessoa que parece que tem medo. Ninguém diz que eu tenho medo. Quando eu conto essa história da pedra no rim para as pessoas ficam abismadas, porque eu não passo que eu tenho medo. Eu sou uma pessoa corajosa, eu vou lá e meto as caras, né? Sim, Mas existem vários estágios do sentimento do medo, né? E sim. eu tinha alguns, na verdade, ainda tenho, ainda estou em Na processo verdade, de né, vigilância. Sandra? Tu não externalizava esse medo. Esse medo ele incubou em você e aí materializou as pedras, na verdade. E assim como É, várias pessoas, né, gente? Olha aí o chamado, além de, né, tu vê que agora existe essa possibilidade que muitas pessoas não conheciam de fazer uma geologia pessoal, geobiologia pessoal. E é isso, gente. A gente materializa sem saber muitas coisas no nosso corpo. A gente não tem consciência, né, Sandra? Porque, como eu digo, de sã sim, consciência, eu não iria fazer isso contigo. É o que eu sempre digo com as pessoas quando elas dizem, claro. não, não é isso. Eu disse, tudo bem, eu tô Pode te falando. contar que é. Depois, né? Porque depois você vai parar no hospital e tá tudo bem, né? Eu te avisei. Tipo, eu não vou nem falar nada pra pessoa ficar com raiva, né? Não foi o teu caso, né? Porque a gente Sim, conversou, tu já estava, sim. né? E eu já disse. É, Mas tem tava muita no gente que hospital. me chega com todos os sinais, Sandra, todos os sinais, e eu digo, faça isso, olha, é isso, porque eu estudo metafísica, né? Com certeza tu foi fazendo Uhum. geobiologia pessoal, tu tem que estudar metafísica para entender o que, que é cada processo, né? E ali, se tu estuda metafísica, tu sabe o que é aquilo, né? Dependendo do corpo e da queixa da pessoa. E aí sabe qual é o resultado se Ah, ela não cuidar, não é verdade? Então, gente, fica aí, né? Eu acho que acho que uma grande dica aí que a Sandra está trazendo, né, gente? Essa possibilidade de cuidar, né, de saber, de limpar o teu campo etérico, é o campo etérico que tu limpa, não é isso, Sandra, com a geologia? sim, É o campo etérico, sim. limpar Na esse verdade, campo. são todos os campos, né? Como a gente lida com os devas, eles atuam em todos os campos. Com certeza. E é uma possibilidade também. Fala um pouquinho do curso, Sandra, para nós. Passa aí qual é o programa do curso, para as pessoas saberem que existe essa possibilidade, que é um valor muito, né, acessível. Gente, que eu digo assim, ó, porque tá, é o que nem tu falou, o valor coronavírus, né? O valor aí pandemia, né? Acessível. E é para você, terapeuta, uma ferramenta. É uma ferramenta que você pode acrescentar ali, né? Seu dia a Uhum. dia, ajudando mais e mais Ah, pessoas com a se certeza. curarem, né? Sim, sim. Bom, falando um pouquinho do curso, né? Mais uma vez, esse curso é em agradecimento à Adriana, né? Porque foi a primeira pessoa para quem eu escrevi ali no Whats quando eu concluía o planejamento, né? Porque realmente me deu um boom assim de alegria, de felicidade quando eu concluí aquilo ali. E aí eu escrevi para a Adri mostrando, né, o programa e tudo que eu ia divulgar. Eu O me curso feliz. de geobiologia o curso de geobiologia é um curso de formação, né? A pessoa vai sair um terapeuta de geobiologia ao concluir o curso, né? Vai ter todas as ferramentas e o entendimento de como funciona esse trabalho, né? Sim, Porque qual é a característica do curso de geobiologia que vem sendo desenvolvido por aí, né? É passar apenas a técnica da geobiologia. Né? sim. Então, é passado uma apostila com a técnica ali, com todos os decretos, todas as orações, né? Como os devas fazem parte da grande fraternidade branca, a metodologia de aplicação de uma geobiologia é muito parecida com a da grande fraternidade branca, com algumas inserções, né? Mas o diferencial do curso que eu estou propondo é trazer toda uma compreensão de como funciona esse trabalho. Então, nós vamos estudar desde grande fraternidade branca, noções iniciais, né, do governo oculto do planeta, quem são os devas, estudaremos a fundo a funcionalidade de cada deva, porque eu sinto na prática a importância que é tu saber a participação do Deva da natureza num lugar que tem mata e num lugar que é cidade. A energia é totalmente diferente, e tu precisa saber disso para dar ancoramento para a atuação do Deva. Ele cria força, porque o teu mental, que é a condutora ali do processo,
tem esse entendimento. Então, nós vamos estudar os devas a fundo, nós vamos conhecer os devas, né? Juntamente com isso, nós vamos estudar as ferramentas de aplicação, ou seja, técnicas de radiestesia, com medição, com gráficos, né, de encaminhamento de assuntos, porque tem uma série de questões que tu não precisa envolver os devas. Apenas um simples comando dentro de um gráfico radiestésico já é o suficiente para encaminhar aquela situação e proporcionar com que o deva tenha maior liberdade de atuação, né? Então, vamos estudar radiestesia, a grande fraternidade branca, os devas. Para aí que eu já te digo. E a geometria sagrada, né? Porque dentro do processo da geobiologia espiritual, nós precisamos construir os avatares onde vai se restaurar, né, a condição natural daquele terreno ou daquele corpo, né? Então entra daí pirâmide, cubo, octaedro, tetraedro, uma série de geometrias sagradas, né, que estão descritas no procedimento da geobiologia, mas nos cursos, pelo menos que eu tenho visto, não é explicado a funcionalidade de cada figura, de cada geometria, né? E isso impacta diretamente, né? Porque tu precisa saber o que tu tá fazendo. E senão tu fica um papagaio, né, Adri? É verdade. Tu fica um papagaio repetidor de técnica, né? Então, esse curso ele vai ser desenvolvido dentro da plataforma lá do Facebook, né? Criei o grupo fechado, só os alunos matriculados vão ter acesso às videoaulas gravadas, né? Então, é super leve de fazer, porque a pessoa vai poder assistir as aulas conforme a sua disponibilidade, né? Conforme o seu tempo. A princípio, serão disponibilizadas em torno de 8 horas a aula em vídeos, né? Mas, concomitantemente a isso, eu estou sempre no WhatsApp ali para tirar dúvidas, né? Ou até mesmo no próprio grupo, né? Agora me dei conta disso. Uma dúvida que algum colega tenha, pode lançar ali no grupo, que já vai servir para os outros colegas também estudarem pela dúvida do colega. Né? Perfeito. Então é isso, É é um isso, valor também. é uma formação, mais uma para você, se é terapeuta que está nos assistindo aí, ou tem vontade de ser um terapeuta, né? Por que não começar já por um curso desse, porque é um curso de formação, né? E trazer essa energia, né, Sandra? Deixa eu ver se não tem nenhuma perguntinha aqui, gente. Ó. Tu tá vendo aí? Beijo para Ó, olha, aí o entrou. Ó, não sei se tem pergunta aí, Sandra. Dá uma olhada aqui para mim, não tá aparecendo nada. Que aí o entrou agora, tá assistindo. A Regina, aqui. ó, A tá assistindo. Cristina pergunta: de quanto em quanto tempo podemos fazer ou devemos fazer a geobiologia? Pois é, a geobiologia, ela é um trabalho super profundo, né? Um dos procedimentos iniciais é a gente verificar através da radiestesia a permissão para se fazer, né? Porque existem os casos em que os devas que aquele contexto ali seja alterado. Muito possivelmente porque aquele é um local que só vai se restaurar através de uma questão física, assim, sabe? Uma inundação, uma revolução de terras, um grande temporal onde caiam raios, né? Existem as situações em que uma geologia não é permitida. Então, dentro dos procedimentos iniciais, existe essa pendulação, né? E aí, nessa pendulação, a gente pergunta: recomendam a repetição da geobiologia? Sim ou não? Se sim, dentro de quanto tempo? Nós temos ali a reguinha radiestésica para perguntar: 15 dias, 30 dias, 6 meses, um ano, né? Então, isso varia de caso a caso. Os devas é que sabem. Legal, aqui, ó. Sandra, não sei, você já falou, mas vê aí o que que é, porque para mim não tá aparecendo bem fraquinho, eu não tô Se conseguindo dá para ver. fazer a geobiologia à distância? Sim, dá para fazer a geobiologia presencialmente. Dá para fazer, sim. Uhum. Eu atendo gente direto
do Mato Grosso do Sul, do Amapá, tudo à distância. Dá para fazer. É Assim uma como dá para fazer. possibilidade, né? Das infinitas, né, Sandra? Só é uma possibilidade. Se formar um terapeuta ou fazer, que nem, né, no caso aqui da Cristina, que talvez tenha interesse para sua própria saúde, para sua própria vida, né? Eu vi que a minha mãe entrou, minha querida Ailton. Seja muito bem-vinda. A Kate, querida, também entraram agora aí. Bom, Sandra, nós já estamos há quase uma hora aqui conversando, a gente nem percebe, né, que assunto tão gostoso. Mas, minha querida, tem mais alguma consideração que tu gostaria de fazer do curso ou depois? Eu gostaria que tu já desse as tuas considerações finais aí, qual é a mensagem que tu gostaria de deixar para as pessoas, né? E depois eu vou deixar na descrição desse vídeo o programa, o teu contato também, aquele programa que tu me passou, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Quem quiser entrar em contato com a Sandra, vai ter todos ali os contatos dela, a Sandra Pereira, para saber mais do curso, saber de fazer atendimento, né? Esse é o nosso intuito, né, Sandra? É a gente compartilhar conhecimento e possibilidades, não é verdade? Para todo mundo saber, olha, isso. E eu escolho isso ou isso, na verdade. Olha que bacana a gente saber que a gente tem escolhas, na verdade. E é esse o meu intuito com esse projeto. Sim. Apresentar as minhas colegas, ajudar, né? Fazer esse movimento aí, né? Que eu digo, não olhar para o próprio umbigo, né? Então, assim, é olhar, né? Que existem pessoas que estão aí fazendo trabalhos lindos e as pessoas precisam saber disso. Essa é a minha motivação. Sim. Então, querida, eu gostaria que tu, né, dessas tuas considerações aí, se tem mais alguma coisa que tu quer falar, fique à vontade, nós vamos nos encaminhando aí para o encerramento. Tá certo. Agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com todos, interagindo para o teu público, para o meu público, que também está junto, né? A geobiologia é um trabalho maravilhoso, é um trabalho de muito envolvimento espiritual, a nossa participação ela é bem ativa, né? Inclusive, eu até não cheguei a comentar, mas no curso nós teremos uma geobiologia coletiva, juntos, será a nossa prática dentro do curso, né? Então, depois que todas as aulas estiverem gravadas e tivermos um grupinho formado ali, nós vamos marcar, sim, um encontro online, muito possivelmente pelo Zoom, né? Para a gente realizar uma geobiologia, né? Realizarmos uma geobiologia. Ali valores. Cristina, depois eu vou deixar na descrição do vídeo do curso e depois tem o telefone da Sandra, tu entra em contato com ela e conversa, né, Sandra? Porque os atendimentos, eles, né, tu conversa com a pessoa, não é verdade? Sim, isso a gente avalia caso a caso, né? Existe uma série de considerações que podem influenciar na formação do preço, né? Tanto assim, terapeuticamente, né? Num atendimento, digamos assim, né? E o curso já tem o valorzinho dele, pandemia, né? Valorzinho pandemia, como eu digo, tu porque ensina realmente... isso no grupo, no curso, Sandra, de como formar o preço? Tu ensina isso? Na verdade, a gente vai descobrindo. Tu dá uma sugestão ou não? Tu dá uma sugestão de valores para a pessoa cobrar? Ah, sim. Não, porque é importante, daqui a pouco, se não tem, né? Tipo, não, é porque uma parte do curso que eu vejo que os terapeutas sempre emperram, na verdade. Eu vejo assim, se não tem um valor ali, que é o valor que as pessoas cobram, a pessoa fica ali, não consegue cobrar o valor que é, na verdade. Então, é importante ter alguma orientação em relação a isso para poder fazer. Eu te digo isso porque sempre quando eu puxo barras, sempre vejo alunas, qual é o valor mínimo que eu posso cobrar? Dentro disso, eu sempre procuro orientar para eu digo, gente, desculpa a palavra, mas não se prostituam. Não façam isso. Mas cara, porque assim, o nosso trabalho é tão, a gente gasta tanto para fazer essas formações, e aí as pessoas com essa coisa assim, e as pessoas nem valorizam, porque não porque eu sempre digo que as leis da cocriação e volta. Se você não valoriza a sua energia, né, o outro também não vai valorizar.
E não é questão de dinheiro, é que nem eu digo, eu faço muitos atendimentos que, né, um valor simbólico, um valor sem valor muitas vezes, para ajudar pessoas, mas é aquela Sim. coisa, gente, eu sei a história dessa pessoa, eu sei que ela não tem condições. E quando ela tiver, Tu com certeza avalia ela vai individualmente. honrar. Na verdade, a gente sabe quando uma pessoa realmente precisa, mas tem pessoas que É, tem condições, mas prefere estar ali barganhando ou desvalorizando o profissional, gente. Por favor, né? é. Se você que é terapeuta, que está aqui nos escutando, gente, não façam isso com o seu trabalho. Nosso trabalho é muito valoroso e por isso que, graças a Deus, eu tenho um bom nome no mercado. A Sandra também tem, porque a gente se valoriza, tá? Não queira que o outro te valorize. Uma dica que eu sempre dou, filosófica, né? Isso é uma filosofia que a gente tem que ter enquanto profissionais, independente da área que tu atue, né? A nossa formação de preço, ela não deve ser pelo valor, ela tem que ser pela pessoa. Sim. É analisando a condição da pessoa, o estado da pessoa, que tu formula o teu preço, né? E isso serve em qualquer profissão, né? Sim, com Te certeza. baliza eticamente. Eu sinto assim, né? Pelo menos. Com certeza. Mas então, Adri, gratidão, mais uma vez, gratidão a todos os que estão participando aqui conosco, né? Tenham Uhum. sempre Somos muito amparados pela espiritualidade, existem N irmãos da espiritualidade, de variadas estirpes espirituais, de variadas egrégoras espirituais na nossa volta, nos auxiliando, nos intuindo. Basta nós estarmos com a atenção de nos ligarmos a ele, né? Verdade. Como diz um dos meus professores de apometria, porque essas alturas do campeonato já tem vários, né? Para frente e para cima. Para Oh, frente e para cima a gente vai ver. é isso aí. E eu gostaria de agradecer, Sandra, a tua gentileza hoje de ter feito, né, o post, né, até o textinho tu foi lá e fez para mim, né? Sabia que eu estava com pouco tempo, estava bem atrapalhada. E realmente foi uma correria hoje, né? Cheguei em casa, era 7h30, quase 8 horas, né? Me organizar para estar aqui. Mas, assim, é uma correria, eu sempre digo, é uma correria muito boa, porque a gente vê, né? A gente vê. Porque, assim, né, Sandra, se a gente tiver tocado o coração de uma pessoa, na verdade, uma pessoa que parou aqui, que daqui a pouco te procure e tenha um atendimento e consiga resolver o problema dela, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, não é verdade? Porque Dá, é esse o com nosso certeza. objetivo. Trazer É o que eu possibilidades, gente. Trazer para as pessoas que você não precisa ficar em casa sofrendo. Você não precisa. Você está com dor, não está bem, você está passando por qualquer processo, né, de luto, ou desânimo, ou depressão. Você tem escolha. Escolha de ficar bem, né? Não está conseguindo sozinho, às vezes gasta uma fortuna em remédio. Eu não estou contra os remédios, gente, eu não tenho contra nada. Eu acho que as pessoas têm que procurar sim, né, uma medicação, seus médicos, mas procure também, né, se fortalecer espiritualmente, se fortalecer emocionalmente. Nós, terapeutas, estamos aqui para ajudar vocês nisso, nesse processo, né? A Sandra trabalha também com apometria, com barras, com várias técnicas, né? Sandra, terapia Uhum. reencarnacionista. E, gente, e a partir dali tu começa a ter um alívio, porque você começa a se conectar com o teu eu, começa a conectar com a tua verdade. E aí começa realmente a ser a sua melhor versão. Se você não entende isso, você com certeza vai ficar num looping e não vai conseguir sair do lugar. Então, gente, pensa nisso, tudo que a gente está falando, pensa em tudo isso, procure a Sandra, ela é maravilhosa, é uma deusa linda. Eu honro muito ter a Gratidão. sua amizade, né? A Sandra também é minha aluna de barras, né, querida? E eu fico Isso. muito feliz, assim, por isso que eu te digo, como professora também, né? Incentivei a Sandra a fazer, porque eu comecei a ver, nossa, essa mulher tem tanto conhecimento, ela precisa compartilhar isso, né? E não era justo, né, Sandra? Você sempre tinha até muito egoísta. Sim. Eu fiz tudo para Não, ti. oportunidade. Né? Então, assim, agora tu tá compartilhando, tá mostrando que para que tu veio, não é, Sandra?
Parabéns, tá, querida? Eu estou É, muito orgulhosa, muito tem, feliz tem se por você. revelado diante do caminho uma nova realidade mesmo. Está sendo muito bom isso, sim, tá? Muito gratificante. Sim. E agora é só para frente, né? Para ser, para frente, para cima, é isso? Para frente e para cima. Para frente e para cima, é isso aí, gente. Para frente e para Uma cima. linda e iluminada noite a todos, tá? Muito carinho, muito amor a Gratidão, todos. gente. E a ti, Sandra, a minha Obrigada. mãe, se estiver me assistindo, a todos os meus amigos, Cristina, Cati, pessoas que estão aí, né? Porque vai passando. Eu vi o Éder também aqui. Então, assim, ó, o Éder, se não me engano, é um professor de biodança que veio. Então, assim, olha quantas pessoas maravilhosas aí numa egrégora linda de amor, tá? Então, vamos encerrando aqui. Eu sempre gosto de encerrar com uma frase de Henry Ford. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, da mesma forma você está certo. Então, pense nisso. Gratidão e namastê. Um beijo grande. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.